Sábado, 25 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 33ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tema do Evangelho de hoje, a ressurreição dos mortos, é introduzida por uma consulta capciosa dos saduceus a Jesus. É a mesma cena que Marcos refere. Os saduceus negavam a ressurreição e o seu caso hipotético vinha ridicularizar a crença na mesma. Uma viúva sem filhos, que de acordo com a lei mosaica do Levirato, tinha sido sucessivamente mulher de 7 irmãos. De que marido será a esposa no além? Os saduceus eram um grupo judeu cujo nome derivava talvez do sumo sacerdote Sadoc nos tempos de Davi, e formado por aristocratas e sacerdotes. Não aceitavam nenhuma lei para além da Torá, os 5 livros do Pentateuco, negando todo o valor vinculativo às tradições rabínicas orais e escritas. Tinham complexo de elite e eram materialistas e pragmáticos. Não admitiam a existência dos anjos nem a ressurreição dos mortos, por ser esta última uma crença tardia do judaísmo. Menosprezavam a apocalíptica escatológica e eram céticos a respeito da espera messiânica. Politicamente, procuravam o poder, por isso colaboravam com os romanos. Por tudo isso, os saduceus estavam totalmente confrontados com os fariseus, piedosos conservadores. Pois bem, na sua resposta aos saduceus, Jesus nega primeiramente a necessidade do matrimônio na outra vida. Carece de finalidade, pois os ressuscitados já não podem morrer, são como anjos, são filhos de Deus, porque participam na ressurreição. Assim afirma a realidade da ressurreição que eles negavam. Para isso, apela à passagem bíblica da sarça ardente, em que o Senhor se revelou a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se isso é assim, não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos estão vivos na sua presença. Embora Jesus afirme a ressurreição dos mortos, não nos desvenda o modo e as condições da sobrevivência. O seu mistério permanece íntegro. Contudo, algo é seguro: será a vida certamente, embora distinta da presente, pois não se trata de um prolongamento da mesma mediante a reanimação de um cadáver. Como dizia a liturgia num prefácio dos defuntos: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, Deus da vida, porque mediante a fé e o batismo do Espírito, nos chamaste a viver contigo para sempre. Como vislumbrar e entender algo do mundo novo
da ressurreição, senão a partir da fé na pessoa de Cristo ressuscitado, vencedor da morte? O homem a quem tu amas é um ser para a vida. Anima a nossa esperança e ilumina-nos com a tua palavra, para que entendamos que a felicidade futura que esperamos se gera já aqui, no compromisso com o mundo presente, no amor a ti e no amor aos irmãos e irmãs. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.